Nossa posição é a posição da igreja. E a igreja tem uma posição sobre La Salette, desde o princípio. Tá? Tem uma posição claríssima sobre La Salette. Existem controvérsias dos meios católicos, hoje em dia, sobre esse assunto. Existem controvérsias. Em decorrência do quê? Das terríveis catástrofes que assolaram o catolicismo, devido ao Concílio Vaticano II e toda a desordem que gerou, não só na sociedade civil, mas no próprio seio, né, do próprio Templo Santo de Deus, para a própria Igreja Católica. Então houve toda essa situação da apostasia que nós falamos aqui, com fundamento. Mas a Igreja, antes do Concílio Vaticano II, quando as coisas estavam, digamos, em ordem, ela se defrontou com La Salette, e a posição da Igreja foi muito prudente com relação a La Salette. Em que sentido? Ela reconheceu na pessoa do bispo local que a aparição de La Salette, ou seja, de Nossa Senhora de La Salette, aos dois pastorinhos, Maximia e Melanie, era digna de fé. Foi até estabelecido um culto a Nossa Senhora de La Salette. Inclusive, no nosso calendário desse ano de 2023, que nós falamos de aparições marianas, e vocês notam que nós sempre cuidamos de colocar documentos, fontes, não é? Então, ali nós citamos o que o bispo disse a respeito, falando sobre a importância da aparição de Nossa Senhora de La Salette para mostrar às pessoas daquele tempo a importância de observar os dias santificados, a importância de rezar, a importância de abrir-se, crer no sobrenatural. Então, isto é a mensagem de La Salette, que a igreja aprovou, que a igreja disse, é digno de fé, é credível, não obrigamos vocês a acreditarem nisso, mas nós consideramos que esta aparição, tal como aconteceu, ela é digna de fé. Então, isto a igreja aprovou. Contudo, Melanie escreveu, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, creio, da aparição de La Salette, uma brochura sobre a aparição da Virgem na montanha de La Salette, isso 20 anos depois. Revelando, então, o segredo. E esse segredo, então, não foi bem recebido pela igreja, não foi bem recebido pela igreja, não foi bem recebido pela igreja. E quando eu falo pela igreja, eu falo realmente pela Cúria Romana, pelo Papa, pelos altos dignatários da igreja. Porém, isso nunca foi o norte do católico. O católico nunca prestou atenção. E quando começavam a prestar atenção demais, o Santo Padre silenciava, como aconteceu no caso, nós vemos isso, no caso de La Salette. No caso de La Salette. No caso de La Salette, houve um silêncio obsequioso por parte de alguns padres que falavam muito sobre ese tema na época. Entonces, por eso que no aceptamos. Y muchas otras también, por más que no tengan problemas, las personas, como, bien, fueron personas de santidad que vivían incluso en conventos, como esta conocida también Picareta, muy conocida en México, María Valtorta también, varias otras. Conchita Cabrera de Ávila. Esta también, pero esta creo que es de medio Garabandal, ¿no? ¿De dónde? No me acuerdo, Garabandal, no, es De otra, aquí ¿no? San Luis Potosí. Entonces, algunas de estas, por ejemplo, y varios otros autores también, sacerdotes, obispos, cuando la iglesia veía que tenía algo que no estaba bien de acuerdo, ponía ahí en los libros prohibidos. Entonces, algunos libros de esta, de María Luisa Picareta, de María Valtorta, de Sor Faustina esta, y otros autores también están ahí, el reloj de la pasión, de Luisa, este libro del cielo, es el diario, entonces, de Valtorta, El hombre de Dios, creo, una cosa así, ¿no? Escribió un libro, El poema del hombre de Dios. Entonces, hay imprecisiones o cosas que bien no fueron escritas. Estos escritos no son hechos por teólogos de la iglesia, ¿no? Personas que estudiaron, fueron escritos por personas simples, sencillas. Entonces, puede haber imprecisiones. No es que son heréticas, cismáticas o están fuera de la iglesia. No, fueron personas que murieron en la iglesia, tuvieron supuestamente visiones o locuciones interiores y escribieron cosas, pero que la iglesia tiene reservas, ¿no? Con relación a estos escritos. Por eso que no difundimos estas cosas públicamente, las imágenes, estas devociones. No hablamos mucho de estos videntes. Entonces, hablamos más cuando la iglesia aprueba. Por ejemplo, incluso La Salette, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, incluso La Salette, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, incluso La Salette, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, este término. ¿Qué quiere decir índice? Era una lista de libros prohibidos. Ya. El Santo Oficio en la época tenía una lista de libros que estaban prohibidos. O sea, la iglesia estaba estudiando todavía estos libros y no los aprobaba, no los difundía todavía. Entonces, La Salette también, hay en el secreto de La Salette que habla que Roma perderá fe y va a ser la sede del anticristo. Entonces, esto no es cierto. La iglesia prohibió esto. Entonces, esto no es cierto. La iglesia prohibió esto. Entonces, esto no es cierto. La iglesia prohibió esto. No sabía si de facto hablaba esto o no. Entonces, nosotros no podemos hablar sobre esto.
A condenação da mesma obra, sob o pontificado de Pio XI, que contém um segredo editado em 1879, abre aspas, na sessão geral da Suprema Congregação do Santo Ofício, os eminentes e reverendos cardeais, responsáveis pelo cuidado da fé e da moral, proscreveram e condenaram no folheto a aparição da Santíssima Virgem na montanha de La Salette. Reimpressão simples do texto integral publicado. Se você está interessado na aparição da Santíssima Virgem Maria, em 19 de setembro de 1846, na montanha de La Salette, certamente também está interessado na mensagem, e em particular na mensagem secreta que a Santíssima Virgem confidenciou a Melanie Calva neste mesmo dia, 19 de setembro de 1846. E a esse respeito, você deve ter ouvido falar que este segredo de La Salette foi colocado no índex da igreja. Talvez você tenha lido isso, por exemplo, na revista do Sodalício, e em particular na edição 48 da revista Sodalício. Ou talvez você tenha lido isso em outro lugar, já que o conteúdo deste artigo, da Sodalício, foi retomado em outros sites, por exemplo, no blog La Question, ou por outros autores, como, por exemplo, no próprio site de alguns tesistas do Brasil. Mas do que se trata este assunto? De fato, existe um decreto do Santo Ofício datado de 9 de maio de 1923. Este decreto do Santo Ofício anuncia, de fato, que há uma inclusão na lista negra de uma obra que retoma o segredo de La Salette. Este segredo de La Salette foi publicado pela primeira vez, na íntegra, em 1879, num panfleto publicado em Lecce, Itália. E nessa brochura, Melanie retomou toda a aparição com o discurso público de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora disse que as uvas, as nozes, as batatas, o trigo iam apodrecer, que Nosso Senhor Jesus Cristo não aguentaria mais a blasfêmia, a profanação do domingo, a impiedade dos fiéis, a tal ponto que a Santíssima Virgem Maria não poderia mais conter o braço de Nosso Senhor Jesus Cristo. O seu braço estava pronto para atacar. A brochura de 1879 foi publicada por Melanie em Lecce, com aval concedido pela cúria de Monsenhor Salvatore Luigi Zola, um santo bispo por cuja intercessão foram oficialmente registradas várias curas milagrosas. Nesta brochura, Melanie não só repetiu este discurso público, que já havia sido publicado antes, mas também de forma completa pela primeira vez o segredo que a Santíssima Virgem lhe havia confiado. Esta brochura também foi reeditada em Lyon em 1904. E assim, em 9 de maio de 1923, uma reedição de 1922 foi então colocada no índex. Isso significa que a brochura de 1879, reeditado em 1904, foi então condenada? Padre Ricossa diz que sim. E atualmente, junto a ele, Dom Rodrigo, Diogo do Controvérsia Católica, Padre Romero, Mauro da Frei Pedro e o Sr. Takaki, da CMRI, e Paulo Cavalcante, do Sembor. Segundo o Padre Ricossa, se esta reedição de 1922 foi colocada na lista negra do índex em 9 de maio de 1923, é necessariamente uma condenação da própria brochura. O problema é que os canonistas não concordam de forma alguma com isso. Se nos referirmos a canonistas como Raul, Nas ou Adrien Kent, verifica-se que quando um decreto da inclusão na lista negra menciona uma edição específica, é apenas esta edição que é condenada. E de fato, quando olhamos atentamente para o decreto de 9 de maio de 1923, verifica-se que a edição é mencionada com precisão. Podemos ler claramente neste decreto: edição Saint Auguste, I, 1922. Portanto, apenas esta edição está no índex. E em nenhum caso está condenada a própria brochura de Melanie, publicada em 1879 em Lecce, que foi republicada em 1904 em Lyon. Além disso, essa reedição de 1922, que foi incluída no índex, não continha apenas a brochura de Melanie, mas outras coisas também. Mas isso seria outro assunto.
Portanto, a brochura de Melanie, publicada em 1879, não foi para o índex. O segredo de La Salette não está no índex. Contudo, eles vão dizer imediatamente: sim, tudo bem, o decreto de 9 de maio de 1923 não é uma lista negra do segredo de La Salette, mas você, Dr. Yuri, esqueceu o decreto de 21 de dezembro de 1915. Ah, pois bem, direi que sim, este decreto de 21 de dezembro de 1915 certamente diz a respeito do segredo de La Salette. Mas em nenhum momento este decreto é uma condenação do segredo. E a gente descobre isso simplesmente lendo o decreto. Esta Suprema Congregação foi informada de que certas pessoas, mesmo membros do clero, não levam em conta as respostas e decisões da Sagrada Congregação. Continuam, em livros, em brochuras, artigos de periódicos, assinados ou anônimos, a discutir e tratar o que se chama de o segredo de La Salette. Seus vários aspectos, as suas aplicações ao tempo presente ou futuro, e isso sem permissão e até mesmo contra o mando dos ordinários. Para reprimir estes abusos que prejudicam a verdadeira piedade e ofendem gravemente a autoridade eclesiástica, a Sagrada Congregação proíbe a todos os fiéis de qualquer país discutir e tratar do assunto em questão, sob quaisquer pretextos e sobre qualquer forma, livro, brochuras, artigos assinados ou anônimos, ou em qualquer outra maneira. Todos aqueles que violarem esta proibição do Santo Ofício, se forem sacerdotes, serão privados de qualquer dignidade com que pudessem ser investidos. E o ordinário os deixará suspensos com a proibição de ouvir confissões e de celebrar missa. Se forem leigos, serão recusados os sacramentos até que cheguem ao arrependimento. Além disso, ambos incorrerão nas penalidades rotuladas tanto pela emissão da Constituição Officiorum Ac Munerum contra aqueles que, sem autorização legítima dos superiores, publicam obras sobre temas religiosos. Que por Urbano VIII, no decreto Santissimus Dominus Noster, de 13 de março de 1625, contra aqueles que, sem autorização dos ordinários, divulgam supostas revelações ao público. Este decreto não condena, porém, a devoção a Nossa Senhora da Reconciliação, como é chamada de La Salette, dado em Roma, no Palácio do Santo Ofício, em 21 de dezembro de 1915. Vemos aqui claramente que neste decreto trata-se apenas de reprimir autores que escrevem sobre o sigilo e sem autorização dos ordinários ou contra o mando dos ordinários, e que em nenhum caso este decreto proíbe possuir, ler ou divulgar o segredo de La Salette. Quando é que este decreto menciona a proibição da posse, leitura ou divulgação do segredo de La Salette? Em lugar nenhum. Absolutamente em nenhum lugar. Então, é verdade que o tom deste decreto é muito severo. Ficamos impressionados ao ler este decreto. Trata-se na realidade de pessoas que tratam do segredo de La Salette, em particular da sua aplicação aos tempos presentes ou futuros, de pessoas que tratam destas questões sem autorização do ordinário ou mesmo contra eles. Lembramos, por exemplo, que o padre Ernest Rigaud, então Rigaud com D no final, não confundir com o padre Hector Rigaus com X no final, que era o padre de Argueil, perto de Amiens, e que foi um grande defensor de La Salette, que nunca foi objeto de qualquer condenação. Por outro lado, este padre, Ernest Rigaud, de Limoges, era um desequilibrado, um aparicionista, que escrevia quase tudo e mais alguma coisa num boletim periódico. Durante a sua vida, Melanie Calva, a vidente de La Salette, dissociou-se deste padre, com D no final. Eu especifico isso porque o padre Ricossa confunde regularmente estes dois padres, o que não é algo de pessoas sérias, aliás. Assim, esse padre Rigaud foi condenado pelo Monsenhor Renoy, bispo de Limoges, em 1911. Este é o exemplo de um padre, a pretexto de defender o segredo de La Salette, escrevia qualquer coisa. Não é porque defendemos uma boa causa que o que fazemos é necessariamente bom. Podemos defender uma causa de uma forma má. E neste momento é completamente legítimo ser sancionado, ser atingido pela autoridade que serve para isso.
Mas o que ainda é muito estranho neste decreto é que, sob o pretexto de que há abusos cometidos por pessoas que escrevem comentários negativos, abusos escritos por pessoas que vão contra decisões ordinárias, e bem sobre o pretexto de reprimir estes poucos abusos, ele intervém contra todos que tratem da questão do segredo de La Salette, o que é muito curioso. É uma decisão que parece ser completamente arbitrária. Tanto mais que vários testemunhos contemporâneos atestam que os defensores do segredo de La Salette submeteram-se a este decreto, mas os adversários do segredo de La Salette não se submeteram a este decreto e continuaram a tratar a questão do segredo de La Salette, indo contra o decreto, e que estes tais opositores ao segredo de La Salette, que o odiavam, nunca foram sancionados pela autoridade, o que ainda é mais curioso. E isso então parece um duplo padrão, 2 pesos, duas medidas. E neste momento notamos uma anomalia bastante significativa neste decreto. Tal anomalia que notamos é que, em geral, no decreto do Santo Ofício deve ter a aprovação do Papa, que é sempre mencionada no final dos decretos. Ora, mas vejamos, não há aprovação pontifical neste decreto. Podemos dizer, em primeiro lugar, quando vemos isto, que é suspeito, porque se os legisladores que estiveram na origem deste decreto tivessem tido a aprovação do Papa, poderíamos ter a certeza de que o teriam mencionado. O que significa, portanto, que os adversários do segredo de La Salette publicaram este decreto sem a autorização do Papa. Porque se tivessem, teria sido um forte argumento contra os defensores do segredo de La Salette. E ele não teria deixado de ser mencionado. Mas isso é esquecer uma coisa, na verdade, do ponto de vista canônico. Quando o decreto é um lembrete de convenções anteriores, de disposições canônicas que já foram ratificadas pelo Papa ou por um Papa, no momento em que tal decreto, que é simplesmente um lembrete, é emitido, não precisa ser aprovado novamente pelo Papa, pois é simplesmente uma lembrança do que já foi aprovado pelo Papa. Logo, neste caso, não é necessário ter a assinatura do Papa. Então, será que este decreto é um lembrete de decisões anteriores? Será este decreto uma lembrança de uma condenação anterior do segredo de La Salette? Padre Ricossa e seus seguidores intelectuais afirmam que sim. E passo a citá-lo. É verdade que este decreto, aliás, de forma confusa, se refere a condenações anteriores, chegou ao conhecimento desta congregação suprema que não faltam pessoas, mesmo pertencentes à ordem eclesiástica, que apesar das respostas e decisões da própria Sagrada Congregação continuam, através de livros, brochuras, artigos publicados em revistas periódicas, assinadas ou anônimas, para tratar e discutir a questão conhecida como segredo de La Salette, etc., etc. O que faz com que Padre Ricossa diga que este decreto de 1915 é uma recordação de decisões que datam de 1880 e 1881. A respeito deste decreto de 1880 e 1881, que constituem o primeiro documento citado por Padre Ricossa em seu texto A Santa Sé e o Segredo de La Salette, o Sr. Paul Etienne escreveu um artigo no Vox des de France, número 51 de janeiro de 2019, explicando que estes decretos são, na realidade, obra de um verdadeiro engano. Estes decretos foram descobertos por Michael Courteval nos arquivos do Santo Ofício e publicados pela primeira vez no ano de 2000, na tese Michel Courteval, A Grande Notícia dos Pastores de La Salette. Estes decretos, que incluem termos extremamente severos contra Melanie e contra o seu panfleto de 1879, que continha o segredo de La Salette, estes decretos foram supostamente aprovados pelo Papa Leão XIII. Os manuscritos originais destes decretos trazem a nota manuscrita no mesmo dia em que o Santo Padre aprovou. Dos 6 decretos publicados por Michael Courteval e citados por Padre Ricossa, há um que não traz a menção no mesmo dia em que o Santo Padre aprovou. Mas foi reportado ao Santo Padre. Este é o primeiro decreto datado de 26 de fevereiro de 1880. Estas notas manuscritas, entre aspas, no mesmo dia o Santo Padre aprovou, fecha aspas, aparecem nos originais.
porém não aparecem no relatório do consultor do Santo Ofício, que era o padre Bernard Smith. Este relatório do padre Bernard Smith data de 5 de julho de 1880, embora o relatório do padre Smith mencione a menção manuscrita do primeiro decreto, datado de 26 de fevereiro de 1880. Menção manuscrita dizendo, relatado ao Santo Padre. Mas antes de 5 de julho, houve outros decretos, com a nota manuscrita no mesmo dia em que o Santo Padre aprovou. Contudo, estas menções não constam no relatório do padre Smith. Michael Courteville explica-nos uma coisa muito importante. Precisamente que estas menções manuscritas estão nos originais, mas não estão no relatório do padre Smith. Existem outros decretos que foram publicados posteriormente, com a mesma nota manuscrita no mesmo dia que o Santo Padre aprovou. E Michael Courteville nos diz que tudo isso foi adicionado com a mesma tinta e a mesma escrita, o que provavelmente significa que o decreto foi adicionado ao mesmo tempo. Então tudo isso foi adicionado a partir da promulgação do último decreto, de 16 de fevereiro de 1881. Portanto, temos menções que afirmam que no mesmo dia o Santo Padre aprovou. No entanto, estas notas manuscritas só foram adicionadas muito mais tarde. Logo, essas menções manuscritas são evidentemente falsas. Não é no mesmo dia que o Santo Padre aprovou. Nunca é nem mesmo o Santo Padre aprovou. Basta ver a benevolência com que o Papa Leão XIII demonstrou para com Melanie. O Papa Leão XIII pediu ao cardeal Ferrieri que a regra dos apóstolos dos últimos tempos fosse aplicada por Monsenhor Fava, bispo de Grenoble. Esta ordem veio do Papa Leão XIII. Além disso, no final de 1878, o Papa Leão XIII recebeu um exemplar de O Segredo de La Salette, que estava então pronto para a publicação. Assim como os cardeais Filippo Maria Guidi e Domenico Consolini o receberam. E o Papa Leão XIII, em abril de 1880, pediu a Dom Hamed Nicolas, através do cardeal Gledokowski, para redigir uma defesa e explicação do segredo de La Salette. Defesa e explicação do segredo de La Salette que nunca foi condenado e que foi efetivamente publicado por Dom Hamed Nicolas. Portanto, seria preciso acreditar que tudo isto foi feito ao mesmo tempo em que o Papa Leão XIII teria ratificado os decretos do Santo Ofício que solicitava a condenação do segredo de La Salette, o que é completamente um absurdo. Paul Etienne demonstra também que tudo isso se deveu à iniciativa do cardeal Bartolini, que foi várias vezes apanhado em flagrante. Mostra tudo isso no seu artigo, dando as citações e todas as evidências. Tudo isso é verificável. E tudo isso foi organizado com os mesmos documentos que o padre Ricossa tinha diante de si. Porque o padre Ricossa confiou no livro da Grande Notícia dos Pastores de La Salette de Michael Courteville. Foi lá que ele encontrou os decretos de 1880 e 1881, que acabamos de mencionar. E para dizer que as menções manuscritas que o Santo Padre aprovou foram acrescentadas posteriormente, Paul Etienne usou as notas de rodapé que o padre Ricossa tinha à sua frente também. As mesmas páginas a que se refere padre Ricossa. As mesmas páginas nas quais ele confiava. Então, ainda é tudo muito curioso. Não faz muito tempo que já salientei que já se passaram quase 25 anos desde que o padre Ricossa publicou uma heresia sobre Apocalipse de São João. Para os que entendem francês, remeto-os ao vídeo L'Abbé Ricossa et l'Apocalypse, do canal do Sr. Paul Etienne. Lá ele dá todas as citações do seu artigo para mostrar que o padre Ricossa faz é herético. Em seu artigo O Apocalipse segundo Corsini, padre Ricossa adota a interpretação de Eugênio Corsini, que era um progressista, como também escreveu o padre Ricossa. Padre Ricossa adotou uma exegese de Eugênio Corsini, segundo a qual o Apocalipse não fala do futuro, mas do passado, simplesmente passando do pecado de Adão à crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é herético, pois no próprio livro do Apocalipse afirma-se desde o primeiro versículo que se trata de revelar as coisas que devem acontecer em breve. Então, se essas coisas
são coisas que se devem acontecer em breve, então são coisas futuras, obviamente. Como então o Padre Costa pode escrever isso, de que o Apocalipse não fala do futuro, mas do passado? E já se passaram 25 anos. Seria preciso acreditar que em 25 anos ele não leu o primeiro versículo do Apocalipse. E da mesma forma, ele não leu, entre aspas, as notas de rodapé de Michael Courteville, provando que, entre aspas, não podemos confiar nos decretos do Santo Ofício de 1880 e 1881, porque esses decretos, que não eram a lembrança de uma convicção anterior e que, portanto, exigiam a aprovação do Papa, bem, estes decretos nunca foram aprovados pelo Papa, e até mesmo a necessária aprovação do Papa foi usurpada por uma falsa menção manuscrita. Fecha aspas. É conhecido também que a reunião de 26 de julho de 1880 dos consultores do Santo Ofício decidiu promulgar até outro decreto contra a brochura de Melanie. Mas na verdade acontece que a votação daquela reunião foi fraudada. Michael Courteville explica a causa disso a partir dos arquivos da época, nomeadamente notas manuscritas de um consultor do Santo Ofício presente nesta reunião, Padre Mousa. Segundo as notas manuscritas do Padre Mousa, Michael Courteville explica que dos 12 consultores presentes, apenas 4 votaram a favor da publicação de um decreto contra a brochura de Melanie. E esse decreto foi publicado quando a votação era minoritária. Então, é conhecido que a votação foi uma fraude. Podemos também somarmos a isso as menções manuscritas enganosas contra o segredo de La Salette, além também de mencionar as mentiras do cardeal Bartolini, que afirmou ter denunciado o panfleto de Melanie ao Santo Ofício a pedido do Papa Leão XIII em 1865. O mesmo cardeal Bartolini que disse que o Papa Leão XIII tinha dito que o aparecimento de La Salette, e nem mesmo o seu segredo, mas o aparecimento de La Salette, era uma grandíssima impostura. E enquanto isso acontecia, o Papa Leão XIII, então, dava todo o seu encorajamento ao Monsenhor Philibert de Groyard e ao seu vigário, Abade Pierre-Joseph Roselot, a favor do segredo. Algo interessantíssimo. O Abade Roselot foi precisamente o responsável por conduzir a investigação que levou ao reconhecimento do caráter sobrenatural do aparecimento de La Salette. Portanto, o cardeal Bartolini era um mentiroso. Acontece, portanto, que o panfleto de Melanie foi denunciado em 1880 ao Santo Ofício pelo cardeal Bartolini por sua própria iniciativa, falsamente em nome do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII não esteve de forma alguma envolvido, pois o Papa Leão XIII queria defender o segredo de La Salette. Ele havia pedido ao Monsenhor Nicolas, através do cardeal Ledoskowski, que lhe pedisse que escrevesse uma defesa e uma explicação do segredo de La Salette. Portanto, o Papa Leão XIII não poderia, ao mesmo tempo, pedir que o panfleto de Melanie fosse denunciado ao Santo Ofício, a mesma brochura que ele queria que fosse defendida e explicada. Todas estas imposturas contra La Salette não se sustentam de forma alguma. E, no entanto, é nisso que o Padre Ricosta e seus seguidores pedem que acreditemos com base nestes decretos truncados. Veja bem a mentira deste padre, que diz que o decreto de 21 de dezembro de 1915 afirma se basear em condenações anteriores, mas que são totalmente inexistentes, como acabamos de demonstrar. Portanto, o segredo de La Salette nunca foi condenado. Assim, você pode adquiri-lo, lê-lo, transmiti-lo, e ninguém pode lhe dizer algo contra. Ele não pode nos proibir dos sacramentos por esta razão. O próprio Padre Ricosta não fará, pois escreveu que no máximo estava disposto a admitir que na situação atual, não podendo recorrer ao Santo Ofício para saber se as chamadas sanções ainda estavam em vigor, e bem, não podendo fazê-lo, não poderia recusar a absolvição ou comunhão a alguém. Mas acima de tudo, tenhamos muito cuidado, pois o segredo de La Salette é uma revelação privada. Portanto, não podemos impor isto dogmaticamente. Por outro lado, o Apocalipse de São João é um texto que faz parte das Sagradas Escrituras. É um texto infalivelmente inspirado pelo Espírito Santo.
de acordo com o dogma da Santa Igreja. Padre Ricossa não tem, portanto, absolutamente nenhum direito, em relação à integridade da fé católica, de escrever o que escreveu sobre o Apocalipse, nomeadamente que não fala do futuro, mas do passado, indo simplesmente do pecado de Adão até a rejeição de nosso Senhor Jesus Cristo e nada mais. E é dia após dia, como disse, cada vez mais urgente que Padre Ricossa se retrate dos seus erros, a começar pelo que escreveu sobre o Apocalipse, que não é nada mais, nada menos que uma heresia. Este erro do Ricossa é uma heresia. Por isso, convido sinceramente a ler e meditar sobre o segredo de La Salette. Viva Nossa Senhora de La Salette e que Jesus seja amado por todos os corações. Que assim seja. Viva Cristo Rei.